Olá, meu nome é Tara, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou aqui para falar para você sobre a nossa preparação para consagrar. Por que que ela é tão importante? Porque de toda a preparação para uma cerimônia de ayahuasca, existe uma parte que quase ninguém percebe. Isso não é dito em praticamente quase nenhum lugar que você vai. É entender o que acontece dentro do próprio cérebro durante uma sessão. E eu fico me perguntando, esse vídeo nasceu do meu questionamento interno. Imagina se eu não entendo como a medicina atua dentro da minha cabeça e também não entendo como a minha cabeça funciona. Como é? Se eu não consigo nem controlar a sabotagem da minha vida, não consigo ter compreensão sobre isso, como é que eu vou ter compreensão de como a medicina vai atuar para fazer uma mudança dentro da minha cabeça? Né? Então, assim, fica muito complicado e a gente entra numa coisa muito perigosa quando isso acontece, que é o processo de resistência. Dentro dessa resistência, a gente acaba tornando algo bom, como uma consagração, como um relacionamento, como vários eventos da nossa vida, como algo negativo, porque a gente está tocando um disco involuntário e a gente está achando que está decidindo sobre a nossa vida. Então, vamos lá que eu vou te mostrar o que a neurociência fala sobre esse movimento dessa medicina dentro da tua cabeça. A neurociência ela tem um mapa preciso, um número enorme de pesquisas sobre como a medicina atua dentro da sua cabeça. E o que a medicina, essa neurociência revela sobre a medicina é algo que muitos dos participantes desconhecem. E provavelmente você deve ser um deles. Em algum momento da consagração, o cérebro pode se tornar o maior obstáculo da sua cura. Você sabia disso? Como assim o cérebro pode se tornar um obstáculo da minha cura? Quem não sabe que isso existe, chega a esse ponto e entra num processo de luta, de contração, de tentar controlar a experiência, que estava no momento mais profundo e você acaba travando aquela mudança de padrão. A pessoa sai dizendo que a medicina não fluiu para ela, que ela não entrou na força, como se diz, quando na verdade foi ela que, sem saber, por receio do desconhecido, fechou a porta para receber essa mudança dentro da cabeça dela, por medo. Ela acabou ativando o medo. Essa aula existe para que isso não aconteça com você. Em cerca de 5 minutinhos, você vai entender esse mecanismo, por que ele acontece e o que fazer quando ele aparecer para você, e se ele aparecer para você na sessão. A questão é, o cérebro humano, segundo a neurociência, foi construído para tratar o desconhecido como uma ameaça. Isso é um processo evolutivo, ele é antigo e funciona perfeitamente quando você está diante, por exemplo, de uma cobra, ou você está diante de um estado escuro. Ele vai entrar no modo de alerta. O problema é que a cura também é algo desconhecido. Ela não traz nenhum perigo para você, mas o cérebro vai entender que é perigoso porque é algo desconhecido, você entende? Em algum momento da consagração, você vai se deparar com algo que você nunca visitou antes, um espaço interno que não é uma rota conhecida da mente, não está mapeado lá no seu cérebro. E uma sensação que não, ou uma sensação, sei lá, que não tem nome, um vazio, um pensamento que não vem pelas trilhas habituais daquilo que você conhece. O cérebro, então, vai fazer o trabalho dele. Vai tentar sabotar você. E saber disso, antes de consagrar, muda toda a tua experiência de consagração. Evita aquilo que as pessoas chamam de bad trip, de uma viagem ruim. A viagem ruim não é o perigo da morte da medicina, é o perigo da morte dos padrões inconscientes que, por meio da mente, segura e controla. O fato é que existe uma estrutura no nosso cérebro chamada de rede de modo padrão. Ela é chamada de rede de modo padrão porque é o padrão que nós estamos acostumados a agir. É exatamente que é nela que mora o quê? Mora o nosso, como você reage habitualmente à vida, quais os traumas que você tem, como você reage a ele, o medo, a tendência à procrastinação, os hábitos mentais que se repetem, mesmo quando você já não quer mais que isso se repita, quando pensa que não, você está lá repetindo a mesma coisa. Então, a rede de modo padrão, ela funciona de forma automática. Você não decide ativá-la. Ela está lá sempre ligada, orientando as suas reações e as suas escolhas sem aviso prévio.
É justamente nessa rede de modo padrão que mora tudo aquilo que você quer mudar e que você, obviamente, não está conseguindo sozinho. Para entender como a ayahuasca atua nessa estrutura, vamos pensar na seguinte imagem. Imagina que a rede de modo padrão é um guarda de trânsito dentro da sua cabeça. Um guarda rígido, ele é bem rígido, ele controla tudo e só deixa que os seus pensamentos circularem pelas ruas que você já conhece. Porque, lembra que eu falei no início, a gente só anda no cérebro pelas ruas conhecidas. Mesmo que essas ruas sejam a rua do medo, a rua da ansiedade, a da repetição de padrão. Por quê? Porque é conhecido. Sempre que um pensamento tenta ir por um caminho diferente, um novo caminho, o que acontece? O guarda acaba fechando a possibilidade de produzir uma nova via, um novo padrão de pensamento, diferente daquele que ele está habituado. Ele vai dizer assim, não, por aqui não, fica aqui no roteiro conhecido, entende? É isso que ele vai dizer. E o que a ayahuasca faz, do ponto de vista neurológico, é dar um chá, o chá da ayahuasca, e vamos dizer que ela funciona como um chá de camomila para esse guarda, que está lá dizendo onde você pode e onde você não pode. E a medicina vai desativar, então, o quê? Temporariamente, ela vai desativar essa rede de modo padrão, ou seja, fazer esse guarda dar uma adormecida por algumas horas. E os seus pensamentos, pela primeira vez, sem ele estar controlando, vão poder circular por ruas que você nunca conheceu. É nesse estado que os hábitos antigos eles podem ser soltos e novos caminhos podem ser gravados. Mas é aqui que acontece o que quase ninguém conta antes de uma consagração. Quando esse guarda adormece, o espaço interno fica aberto, o sistema nervoso pode interpretar essa abertura como perigo, dispara um medo, um pavor. A sessão em si, ela não tem esse perigo. O que o organismo identifica como ameaça é o que, então? O novo caminho, tentando reconstruir a história a partir de um novo padrão, mais feliz. Então, ela tenta desligar aquele trauma negativo que está lá. É parecido com o que acontece com uma criança, que ela acorda de noite, imagina, ela vê uma cortina balançando, né? E aí a janela está aberta, está escura, a cortina balançando, o vento começa a voar lá fora e ela começa a disparar a taquicardia. O desespero, ela começa a ver, sei lá, um fantasma, algo perigoso, sei lá, um ladrão vai entrar pelo quarto, algo desconhecido, sei lá o que a criança pensa, né? Se a gente parar para pensar, a cortina ela não mudou, o vento não mudou, mas a mente da criança, diante do desconhecido, construiu uma história de perigo. É a mesma coisa na medicina, percebe? Na cerimônia, o mesmo mecanismo. Surge o pânico, a vontade de sair, a sensação de que algo está errado. Quem não sabe que esse momento pode acontecer, o que a pessoa vai fazer? Vai lutar contra ele, vai tentar controlar e fazer com que aquilo seja interrompido. Ao contrário da criança que só se cobre lá, né? Você vai tentar interromper, vai ficar desconfortável, vai passar mal, dizer que quer ir embora. Quem não sabe e nem imagina que esse é o principal momento que você tem a oportunidade de fazer uma grande virada na sua vida. Nesse momento, quando isso acontecer, você precisa respirar, soltar e deixar ir. Parece simples, né? Eu dizer isso, mas é. Porque isso naturalmente vai passar se você não se apegar com isso. Mas só funciona para quem sabe disso antes. Se você sabe disso, você vai dizer, não é nada, é só uma cortina. Deve ser algo que é uma cortina balançando, eu vou ali, vou acender a luz, vou esperar, vou respirar, vou até ali, acender a luz e tudo isso vai passar. E aí, enquanto você vai fazendo esse movimento de respirar e soltar, você vai deixar a experiência fluir e continuar. Esse instante que parece assustador é onde houve uma virada. Você superou um medo, você superou um trauma, você superou uma dor, algo. Ou seja, para que você supere uma dor, você vai precisar atravessar uma resistência da mente para que você encontre algo novo. Senão, você vai ficar imobilizado. Se você não fizer essa travessia, independente de consagrar, não, você vai ficar imobilizado, olhando para a janela, com o vento balançando, pensando que é um fantasma ou um ladrão que vai pular na janela do seu quarto. Entende? E você não vai atravessar esse ponto sozinho. É a coisa mais importante que você precisa saber. A equipe da instituição ecumênica de Ayahuasca está presente em todo o teu caminho. Os facilitadores, os assistentes,
o setting e o protocolo de cuidado foram construídos para que você possa se entregar com segurança total. Porque, afinal de contas, são 13 anos de experiência, com mais de 100 consagrações, então nós já entendemos os processos das pessoas. Os nossos assistentes têm pelo menos 3 anos de casa. Então, cada detalhe da cerimônia existe com um propósito, criar as condições para que a tua cura aconteça no teu ritmo, com suporte humano e espiritual em cada etapa. O único trabalho que você tem é chegar aberto, cultivar essa abertura que começa aqui e agora, nessa aula que nós estamos. A cerimônia é essa abertura da janela de mudança. O que você fizer nas horas e nos dias que seguem a sua consagração é que vai determinar o quanto do que você viveu realmente vai ficar na sua vida. Na próxima aula, você vai entender o que acontece no seu cérebro depois que a cerimônia termina. Será que quando termina, a cerimônia terminou? A minha resposta para você é não. Porque existe uma proteína que o organismo produz nas semanas seguintes que deixa o tecido neural maleável, molinho feito um barro, e o que você precisa fazer para modelar esse barro, em vez de deixar secar no formato antigo. E o tema da nossa próxima aula será o pós-ayahuasca, o barro molinho e o BDNL. Te vejo lá. Até mais.